Quero agradecer a presença do Valdecir Vasconcelos, que foi presidente dessa casa, foi vereador, hoje é o presidente do Sindicato Rural de Tabatinga. E com extensão, funcionário, presidente é de Bitinga, né? Funcionário do Sindicato Rural Extensiva Tabatinga, que é de Bitinga. Obrigado pela presença. Está funcionando lá? Vai ter as indicações, hein? É no final depois. Eu vou passar agora, suspender para fazer a leitura das comissões. E depois nós fala, coloca a palavra expressão. Então, mas agora você não vai ler? Não vai ler? As indicações? Não, até depois, ó. Depois formar as comissões. Nesse momento, nós vamos suspender por tempo determinado ou por tempo indeterminado até nós formarmos a comissão permanente da Câmara Municipal para o ano 2015. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Cultura e Assistência Social. Nós vamos eleger um presidente, o relator e um membro de cada comissão que vai emitir parecer em todos os projetos onde for determinado pelas comissões competentes. Então, nesse momento, eu suspendo a sessão para nós montarmos as comissões. Pessoal público, um minutinho de atenção que a gente retorna em seguida. Por favor, os vereadores, vamos reunir aqui. O pessoal que está acompanhando pela rádio, pela internet, o mais rápido possível, a gente montando as comissões, nós retomamos os nossos trabalhos. Oi, Toninho. Caiu 3 vezes, o Arthur. Caiu 3 vezes. Toninho, o Paulinho não vai lá para resolver? Esperando. Eu sou presidente da comissão. Se o Rafael não pegou a folha dele para montar. Estou esperando você.
Pode ligar, pode ligar. Não está ligado. Já está escrito aqui. Aqui, ó. Já estou escrito. Se quer falar, tem, pode. Não, é bom. Pode falar, Marcinho. Ó, é bom sim. Não, tá bom. Ô, Will, você vai querer falar da viagem que são atrás dos recursos também? Não, pode falar. Mas se quer falar, o cara me ligou das cadeiras, o cara estava com o Jura lá, o cara da... Ele vai passar para Marcelia, eu acho que é bom você. Val. O assessor dela fala. Talvez eles venham depois. Ah, então, você quer falar isso aí? Hã? Seja do Madalena ou você fala, você quer que eu vou lá e falo? Você vai, você puxa o assunto. Eu puxo o assunto É. e aí você... Eu dou a palavra e você manda vai. Pronto, pode ligar aí. Sessão, pronto. Reabrindo a sessão, nós vamos fazer voto por aclamação. Nós vamos montar, discutido já com os vereadores, a Comissão de Justiça e Redação ficou assim constituída. Presidente, Silmara da Silva Soares. Relator, Genésio Garbi. Membro, Jair Paulo Francisco, da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Moacir Patrício. Relator, Jair Paulo Francisco. Membro, Silmara da Silva Soares. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Paulo Domingos Restanho. Relatora, Laudelina de Souza da Silva. E membro, Genésio Garbi. Comissão de Cultura e Assistente Social. Presidente, Antônio José dos Santos. Relatora, Angélica Giovana do Carmo. Membro, Laudelina de Souza da Silva. São os vereadores que fazem parte das comissões permanentes para o ano 2015. Eu coloco, então, as referidas comissões para que sejam, assim, votadas. Se tiver alguma pessoa que for contrário a essa formação, que se manifeste. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Por um consenso e por unanimidade, então eu declaro empossado os elementos que formarão a Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Silmara da Silva Soares. Relator, Genésio Garbi. Membro, Jair Paulo Francisco. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Moacir Patrício. Relator, Jair Paulo Francisco. Membro, Silmara da Silva Soares. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Paulo Domingos Restanho. Relatora, Laudelina de Souza da Silva. E membro, Genésio Garbi. Comissão de Cultura e Assistente Social. Presidente, Antônio José dos Santos. Relatora, Angélica Giovana do Carmo. E membro, Laudelina de Souza da Silva. Estão empossados para o ano até o dia 31 de dezembro de 2015. Passando para o expediente, e continuando, eu peço ao secretário que faça a leitura das indicações 01/2015 e 02/2015, de minha autoria, do vereador Rafael Aparecido Busqueiro. Indicação 02/2015. O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal com a máxima urgência que seja feita a colocação de placas denominativas nas ruas de nosso município. Esse pedido está sendo feito em virtude de reivindicações da população. Sala das Sessões João Martinez Filho, 2 de fevereiro de 2015. Rafael Aparecido Busqueiro, vereador. Eu li a 2. Indicação 01/2015.
O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, com a máxima urgência, que seja realizada a limpeza do terreno abandonado, localizado na rua Joaquim Custódio, número 250, Vila Santa Cruz. Esse pedido está sendo feito em virtude de muitas reclamações de moradores próximos ao terreno, que acumula muito lixo, mato e animais mortos, causando prejuízo à população vizinha. Sala das Sessões, João Martínez Filho, 2 de fevereiro de 2015, Rafael Aparecido Busqueiro, vereador. Obrigado, Genésio. Eu vou colocar a palavra à disposição dos vereadores. Quem quiser fazer o uso, por favor, faça a inscrição. A Silmara. Moacir. Por ordem, Laudelina. Genésio Sgarbi. Angélica. Deixa, mas aí está sim. Com a palavra, a vereadora Silmara da Silva Soares. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, demais vereadores, nosso público presente, muito obrigado pela presença de vocês, nosso secretário do esporte, Eduardo, todos os nossos ouvintes, nossas secretárias, nosso advogado. Eu gostaria, senhor presidente, de expressar nossos sentimentos, né, aos entes queridos dos últimos falecimentos, em especial a família da Marli do Duca, de uma forma inesperada, perdeu o único filho de 19 anos de aneurisma cerebral. Então, os meus sentimentos, a família do Duca, da Marli, seu Martiliano, dona Rosária, todos eles. Temos passado, como nós temos visto, momentos difíceis no nosso país. Eu tenho o costume de assistir muitos jornais de várias emissoras e temos visto realmente a situação crítica, tanto em todo o nosso país como em toda a nossa região, que temos passado aí por momentos difíceis economicamente, como a nossa cidade também, como temos falado, todos têm sabido disso. Como a gente sabe, o Brasil tem 6.000 cidades, e Tabatinga não é a única que tem passado aí por situações difíceis economicamente. Mas entrando em contato, né, com o diretor da saúde, procurei ir na engenharia, conversar com a engenharia, algumas ações que possam ser feitas, né, que estão sendo feitas diante de toda essa crise, de tudo isso que temos passado. Toda a população tem percebido, né, o nosso executivo não está de olho fechado diante de tudo que tem acontecido, seus diretores. Mas eu fui lá conversar com a diretora de obras, fui falar com o diretor de saúde, né? E já não sei se é de conhecimento de todos que a Santa Casa recebeu já nesse mês de janeiro, nós estamos hoje no dia 2 de fevereiro, 240 mil daquele repasse que nós autorizamos. Nós autorizamos 100 mil por mês. E já nesse mês de janeiro, para a Santa Casa, já foi repassado 240 mil reais. Lembrando, não sei também se é de conhecimento de todos, que vários recursos entram, né? Planos de saúde, e tem a parte federal da Dilma. E o repasse, não sei se é de conhecimento de todos, né? Que sustenta o SUS do nosso município. Mas o repasse de dezembro, que era para ser repassado, não foi repassado. Veio 50 mil reais para a Santa Casa, dia 16 de janeiro. Eu conversando com a Marlene, me dispondo lá também, né? O seu Rafael talvez depois vai estar falando do almoço. Eu acho que toda a cidade, como... não sei se na casa de vocês acontece isso, mas na minha casa vários hospitais ligam, né? Olha, eu mando aí o rapazinho, ele vai, se você pode dar 5 reais para ajudar. Eu acho que a cidade tem que se mobilizar, sim, tem que participar.
E conversando com a Marlene falou assim, Mara, a situação é tão drástica do Poder Federal, da Dilma, que nós vemos pela televisão, a gente vê Santas Casas fechando, realmente calamitosa saúde no país, né? Infelizmente, essa situação. E eu conversando com a Marlene falou assim, Mara, teve uma pessoa que ficou aqui 30 dias no SUS, e foi tão grave a situação dela pelo SUS, que ela teve em torno de 14 mil gasto. E quando chegou a verba do SUS para pagar as despesas desse paciente que ficou, R$700. 13.300 de um único paciente, por recurso próprio da Santa Casa, mais o que o São Francisco, a Unimed e o que a Prefeitura manda. Então, nós vemos que a situação está difícil. Mas o governo federal, nós percebemos que está deixando a desejar a saúde pública no país. E uma cidade pequena como a nossa, vê isso aí uma situação difícil. Como eu falei, o nosso prefeito, R$240 mil no mês de janeiro, já foi liberado aí daquele repasse que nós mandamos. Mas eles estão lá, estão trabalhando, estão se movendo e a situação está se equilibrando. Tá? Eu não sei também se é de conhecimento de todos que o nosso pronto-socorro, né, que diante também que se vocês assistem televisão, acredito que sim, porque eu assisto muito jornais, como eu falei, eu fico mudando de canal, só jornal, para ver a situação de tudo. E a nossa cidade ampara, naquele pronto-socorro, 5.600 pessoas passam por mês no pronto-socorro da nossa cidade. Pronto-socorro emergencial. Se você dividir 5.600 por 30, vai dar 186 pessoas que passam pelo nosso pronto-socorro. E estamos ali. As meninas estão lá atendendo, os médicos estão lá atendendo, diretor de saúde, dentro da possibilidade, está lá junto, vendo as suas necessidades, junto aí com o executivo. E aí eu também fui no departamento de obras, para falar, né, está tão difícil, e a gente vê aí, né, um mato, tudo, devido também ao pouco número de funcionários que a nossa prefeitura tem. Eu falei, vocês estão tomando alguma providência? O que vocês estão fazendo? Silmara, nós já contratamos uma empresa terceirizada, vocês têm percebido isso também, né? Vocês sabem quem são os funcionários da prefeitura, então já tem uma empresa terceirizada que já fez a limpeza dos poços artesianos, caixas d'água, né? Começou nas escolas, no centro de zoonose que estava o Mato Grande, todo mundo vê, ninguém está cego aqui que não está vendo, os vereadores vê também, e chega junto lá com os diretores, e dentro que eles estão podendo fazer, eles estão se movendo. A entrada da cidade, vocês perceberam que já começou. Já hoje, lá os meninos tá limpando. O mato está alto, sim. Mas já está lá na lista o matadouro, limpeza dos terrenos da prefeitura. E algo também que o Jardim dos Ipês e a Alvorada tem falado com os vereadores, chegou em mim também perguntou, e a sinalização, o senhor Mara Cruzon já está lá também na relação de providenciar isso junto com a Magali, com o Zé Arthur, rapidamente, em breve, se ainda não está tendo condição de comprar aquela plaquinha de pé, já vão começar a sinalizar no chão, o Jardim dos Ipês e a Alvorada, viu? O Jardim dos Ipês e a Alvorada já está aí, lá no protocolo deles de fazer isso. E também já veio uma verba de R$100 mil para a Vila Santa Cruz, de calçar os pontos críticos lá da Vila Santa Cruz, de fazer a calçada lá. E o tapa-buracos? Eles têm aí um X de verbas, mas já está lá dentro do esquema deles também, do tapa-buracos também, que a gente vê que será feito também. E aqueles projetos que nós sabemos, né, seu Rafael, dos recapes, das praças, está tudo lá esperando o quê? O governo federal liberar. Já foi aprovado tudo, só falta a verba vir do governo federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Moacir Patrício.
Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, nossos convidados. Senhor presidente, nós sabemos, a situação de Tabatinga tem muita coisa que tem que ser feita. Buracos, limpeza, tudo, mas eu acho que hoje a nossa grande prioridade, independente de tudo isso, é a saúde. Sabemos que a Santa Casa está passando por dificuldades, que não é privilégio nosso. Todas as Santa Casas estão. Temos ainda que agradecer que estão trabalhando. E realmente, senhor presidente, a população tem que ficar consciente que nós temos que ajudar. A Santa Casa não é da prefeitura, a Santa Casa é da população. Esse fim de semana, nós tivemos a semana passada uma reunião, eu com o senhor, junto com a Marlene, com uma equipe, tentando arrumar alguma coisa. Esse fim de semana, estivemos em Votuporanga, Fernandópolis, com o deputado Carlão. Estamos tentando arrumar as coisas para o almoço, provavelmente já está tudo arrumado. Está solicitada uma moto, uma TV de plasma. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer ao senhor que realmente esta casa aqui está muito preocupada e a população tem que se preocupar. Porque eu acho, senhor presidente, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Obrigado, senhor presidente. Nada. Com a palavra a vereadora Laudelina de Souza da Silva. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, demais vereadores e público presente. Senhor Rafael, fui à Santa Casa há 2 semanas atrás. A dívida da Santa Casa é de R$600 mil na época, 2 semanas atrás. Nós mandamos chamar a 240 mil. Mas, você disse que não faz parte da prefeitura. Mas eu acho que quando a gente vai pedir voto na casa do pessoal, a gente promete muita saúde. Então, eles não querem saber se não faz parte da prefeitura. A gente tem um dever de correr atrás, não querer saber se faz parte ou não. A gente tem que acolher a Santa Casa agora, que a Santa Casa é da população, não seria só da Marlene. A Marlene tem, sim, uma responsabilidade de estar fazendo evento para arrecadar dinheiro, pois isso não vem acontecendo. Vem ser o primeiro almoço agora. Antes a gente tinha rodeio, e o rodeio era para a Santa Casa, não era da Chácara do Tadeu. Porque hoje quem leva o dinheiro é a Chácara do Tadeu. A Santa Casa fica com muito pouco. Então, eu acho que o rodeio tem que voltar, sim. Mas eu acho que tem que voltar para a cidade e não para a Chácara do Tadeu. Temos muito buraco, sim, o Parque Imperial está cheio de buracos, o pessoal está reclamando. Na Vila Santa Cruz, a cidade está cheia de buracos. Eu acho que o prefeito, apenas que ele deveria, pelo menos, ter uma consideração ao vereador, chamar lá, conversar, olha, vamos trabalhar em equipe, vamos fazer. E não, sim, quando chega alguém lá e falar, a Câmara não assina. Só que, realmente, todo mundo está vendo que não tem nada para a gente assinar aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite. A palavra está com o vereador Genésio Sgarbi. Boa noite, senhor presidente, aos companheiros da mesa, aos demais colegas vereadores, ao diretor do esporte, Eduardo, aos presentes, às funcionárias aqui desta casa, ao nosso advogado, Felipe. Esqueci. Eu quero aqui endossar as palavras aí da vereadora Silmara. Não precisa nem falar hoje da situação, todo mundo está vendo, é só ligar a televisão, está vendo a situação que o nosso país está passando, a dificuldade é muito grande. O ano passado foi um ano de eleição, difícil para conseguir verba, ano de Copa do Mundo, foi um ano muito difícil, e sabe que o que se consegue num ano, vai se fazer no outro. Então a situação foi crítica o ano passado. A gente torce que não, mas sabemos que esse provavelmente será pior. A gente vê verbas que era para sair estão sendo cortadas. A situação vem de cima para baixo e os menores é que recebem. É sempre assim, a corda quebra no lado mais fraco. E os municípios pequenos, que não tem pouca arrecadação, a dificuldade é grande, muito grande. Mas eu tenho certeza que estão se trabalhando, que o prefeito está correndo atrás, correndo e lutando para conseguir alguma coisa para a nossa cidade. E a gente acompanha e está vendo isso. Criticar é simples, é fácil. É muito fácil chegar, falar, não faz, deixa de fazer. Quem não quer fazer?
Todo prefeito que está lá, ele quer fazer. Lógico que ele quer fazer. Mas se não tem o que é mais importante, que é a verba, que é o dinheiro, não tem como. Para tapar o buraco tem que ter o material, tem que ter emulsão asfáltica. Isso não é barato. Tem as prioridades, sim. Saúde. Hoje, para você ter uma ideia, a arrecadação do nosso município, a previsão para o ano passado era 37 milhões, se arrecadou 31 e pouquinho. Quase 6 milhões a menos. Dá quase 500 mil reais por mês. Pro Tabatinga, faz muita falta. E para esse ano não vai ser diferente, não. O gasto aumenta, a gente está vendo aí combustível subindo, tudo subindo, energia quase dobrou esse mês aí, mês de calor. Então, a situação está difícil. Mas eu quero, senhor presidente, o senhor como o nosso representante aqui dessa casa, eu quero expressar, talvez aí, da maioria desses vereadores, a minha indignação contra um tal de radialista que eu não conheço pessoalmente, ouvi muito pouco aí de Araraquara, da Rádio Morada do Sol, o Madalena, que ele fez uma crítica a que ofendeu 8 vereadores desta casa. Disse que são todos farinha do mesmo saco e que comem na mão do prefeito. Então eu queria que o senhor tomasse providência contra isso. Que ele vai ter que se retratar. Aqui tem o jurídico, Felipe. Então eu queria que o senhor tomasse providência. Porque é grave isso que ele falou. Que falar que come na mão do prefeito, isso juridicamente é grave. Então ele tem que ser retratado isso. Eu gostaria que o senhor tomasse alguma providência, porque ele não conhece. Ele não conhece, acho que pelo que eu sei, ele nunca apareceu aqui. Como que ele vai falar? Para falar uma coisa, tem que saber o que está falando. Então, se chegaram, falaram para ele, e ele falou, ele tem que ver. A gente tem que provar. Então, ele vai ter que provar o que ele falou. Então, eu queria, senhor presidente, que o senhor, como nos representa, que o senhor nos defendesse. Muito obrigado pela palavra. Vamos tomar as providências, Genésio. Com a palavra, a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Boa noite a todos, boa noite à mesa aqui constituída, aos demais vereadores, Tassiane, nossa secretária, Lília, nosso assessor jurídico Felipe, ao público presente, aos internautas, ao pessoal da Rádio Centenário. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que eu fiz parte da passeata, onde foi um movimento pacífico, e nós não fizemos nada demais a não ser pedir ajuda à Santa Casa. E eu quero deixar aqui bem claro que não fui eu que organizei a passeata, como estão dizendo. Eu apenas fiz a minha parte. Eu fui convidada pela população. E toda movimentação que houver, onde se tratar de melhores condições de saúde, educação, moradia, esporte, eu estarei presente. Nada mais justo, eu acho, porque já que a população confiou em nós, vereadores, né, eu fui eleita para defender os direitos juntamente com eles, como acredito que meus amigos aqui, vereadores, também, cada um faz a sua parte, cada um tem o seu merecimento. Eu acredito que eles também, sim, todos estão empenhados, cada um em fazer a sua parte o melhor pela população, como eu também estou. E para quem disse ou postou em Facebook aí, que eu nunca fiz nada e que se eu fosse a boa, que eu fizesse alguma coisa aí e mostrasse as verbas que eu consegui, eu, com a graça de Deus, eu consegui um carro para o Conselho Tutelar, um carro para assistência social, consegui ambulância para Curupá, que infelizmente nunca deu nem uma voltinha por lá, né? Porque lá nós não temos médico tempo integral. E, então, realmente, e ainda estou também lutando para a Santa Casa, de acordo com o que o Moacir comentou, nós estivemos lá, né, juntamente com o vereador Will, seu Rafael, Moacir, nós estivemos em luta, sim. Então, eu estou lutando, eu não estou parada. Então, eu não gostei, e eu também, assim como o Genésio, o que continuarem falando a meu respeito no Facebook e eu não gostar, eu também vou processar, também vou fazer igual fazem por aí. Porque já que tudo é processar, agora vou processar a Angélica porque ela foi na passeata. Agora eu quero falar para vocês. O que eu falei de mentira lá?
O público aqui presente estava lá também no momento e viu que quando nós chegamos lá às 6 horas da tarde, num dia que eles sabiam que ia ter a passeata, 5 horas, né? Tinha uma grávida sentada lá fora, onde ela disse, eu estou aqui, estou com o neném nas trompas aqui, estou procurando ser atendida, mas desde 1 hora que eu estou aqui, eu não fui atendida, porque não tem médico. Então, isso foi gravado, eles gravaram. Eu não sei nem até por que eles não postaram isso, mas eles têm a gravação, a grávida falando. Então, eu acho realmente um descaso. Eu acho que a gente tem que estar lá, tem que passar assim. A Laudelina costuma estar fazendo isso direto, passando lá. Mas, coitada, também vai lá, o que adianta? Porque quem organiza mesmo, quem chefia lá, está sempre assim, está sem médico, está dormindo, está isso, está aquilo. Não tem explicação. Então, eu acho que a gente não falou nada demais. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho, sim, a favor da população. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Algum vereador? Bom, primeiro, quanto à gravação do programa do Madalena, com o vereador Genésio Garbi, eu ouvi uma parte dessa gravação, realmente foi isso. Eu também não concordo com esse termo generalizado que ele usou. A nossa cidade atravessa por períodos difíceis, muita crise, o Poder Executivo tem as suas dificuldades, o Poder Legislativo está fazendo a sua parte, tanto é que nós votamos. É importante que a população fique sabendo que nós votamos no recesso para passarmos R$100 mil por mês para a Santa Casa, que está recebendo, porque houve um atraso no repasse de verba do governo federal. E esse dinheiro que nós votamos, o subsídio, é necessário, é imprescindível, porque senão a Santa Casa fecha. A Santa Casa hoje tem um déficit de aproximadamente R$500 mil. Os funcionários estavam com 5 cestas básicas sem receber. O pagamento foi feito, parece que foi regularizado com a verba que foi mandado, de acordo com essa votação que nós fizemos, autorizando ao Executivo. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero conversar com os vereadores. Programa do Madalena, da Rádio Morada do Sol de Araraquara. É muito grave o que o senhor passou e o que nós ouvimos a gravação. Eu não concordo. Que os vereadores são farinha do mesmo saco. Mesmo porque eu vou defender a minha parte. Eu corro atrás de recursos, eu fui junto com a Angélica, atrás daquela ambulância, atrás dos carros, fui com vocês, com o Will, com o Moacir e a própria vereadora Angélica, estivemos, convidei os outros vereadores, fomos também buscar recursos para fazer o almoço, que é dia 22 de fevereiro. Então nós ganhamos já o frango, ganhamos uma caixa térmica que vai ser sorteado também nesse dia. Estamos fazendo outros pedidos que a gente está aguardando a liberação. Pedimos também algumas cadeiras de roda, já está encaminhado. Então são coisas que a população deve saber o que o vereador faz, quem está trabalhando, por que nós estamos lutando, porque a Santa Casa não pode fechar. Nós temos que convida todos, conclama todos que participem desse almoço, compre o ingresso, vai ser vendido em alguns pontos aí, preço de R$30, vai ter churrasco, frango assado, arroz, farofa, salada, não, Moacir, acho que foi isso da reunião, né? Estiveram presente pessoal da Igreja Católica, que vai ceder o Tabatingão, vão trabalhar gratuitamente, pessoal da Santa Casa, e nós fomos convidados, e nós vamos lutar para que esse almoço tenha bastante sucesso e a gente consiga arrecadar recursos. Mas isso é uma obrigação, porque Santa Casa é onde nós encontramos um apoio no momento que mais precisamos.
Só lembrando a Silmara que nós precisamos lutar para melhorar a tabela do SUS. O governo repassa muito pouco. Não é só o governo federal, não. O governo estadual também, viu? Estão lavando as mãos. Então, eu não culpo só o governo federal. Eu também acho que o governo estadual não tem muita vontade em ajudar, não. Então, a verdade é essa. Nós temos dificuldades e precisamos sensibilizar. Eu quero ver se agora, no início do ano, eu vou para Brasília, vou marcar uma reunião com o deputado Celso Russomano, eu vou pedir dinheiro para custeio da Santa Casa. Ele sempre ajudou e já falou que quer, que vai atender o meu pedido, e eu estarei lá em Brasília para fazer isso. Uma outra coisa que não é culpa nossa, mas lembram quando nós votamos aquele projeto para a UBF, a Unidade Básica da Família, para contratar médicos, para contratar funcionários da saúde, enfermeiros, psicólogos. Está aprovado, e eu não sei por que não saiu o concurso até hoje. A verba é federal. Então, é importante que a população... Tem muita gente no pronto-socorro? Tem. Mas se nós estivéssemos já atendendo lá na Unidade Básica da Família, com o médico lá, como nós temos o médico cubano, o doutor Rafael, que é muito gente fina, é um ótimo profissional, nós estaríamos com menos pessoas no pronto-socorro. Então, eu acho que vai um alerta para o prefeito. Vamos para o secretário de saúde. Eu já conversei com o Gustavo. É uma pessoa dinâmica, trabalhadora, mas não é ele que comanda tudo. Precisamos agilizar esses concursos. O recurso é repassado pelo governo federal. E lembra quando nós estávamos naquela polêmica de votar esses cargos? É porque a cidade vai parar. Não vai. Votamos os cargos e estamos aguardando o concurso. E eu cobro agora para o executivo. É verbalmente, mas, por favor, agilize a organização desse concurso para contratar médicos, contratar os dentistas, os enfermeiros, e peço aos senhores vereadores também que me ajudem nessa empreitada. Porque nós vamos contratar médico quando? Tem 2 anos de mandato. Daqui a pouco acaba o mandato e nós não estamos fazendo nada. Agora, é importante saber que a Câmara já aprovou. E já faz tempo, foi o ano passado. O que faremos quanto à gravação, justificando o que está sendo feito pela Câmara? Eu gostaria, Genésio, eu sei da sua manifestação, sei do seu ressentimento, como eu também penso igual. Gostaria de saber o que cada vereador pensa sobre esta, se vocês ouviram essa gravação da rádio lá de Araraquara, a Morada do Sol. O senhor ouviu? O senhor quer fazer uso da palavra? Usa o microfone, Antônio. Usa o microfone. Ele excluiu a vereadora Angélica. Mas ele não se... falou o nome, foi a exceção de uma vereadora que participou lá, e a única que participou foi você, né, Angélica? Aí foi a exceção de uma vereadora. O resto é farinha. Ele não conhece os outros vereadores, tá falando? Eu nunca vi Itabatinga, pelo menos. Mais algum vereador? Você que sabe. Eu acho que a gente tem que ver quem ajuda as entidades e quem ajuda não precisa falar. Então, eu estou a favor, né, que se faça uma ação ou uma representação contra esse vereador e ele explique o que ele quis dizer com farinha. Radialista. O que ele quis dizer com essa farinha do mesmo saco? Ou está dando a entender que nós estamos ganhando dinheiro para aprovar o projeto? Dá essa impressão. Mas eu gostaria que ou ele ou alguém que chegou a ele
falasse qual projeto que nós ganhamos dinheiro para aprovar alguma coisa em favor de alguém. Se nós mesmos aqui cansamos de entrar com emenda para não aprovar projeto errado. Obrigado. Mas algum vereador quer fazer uso da palavra? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou consultar o plenário, todos estão por dentro do que aconteceu. Como proceder? Eu estou atendendo a solicitação do Genésio Sgarbi, o vereador secretário dessa Casa de Leis, que deve ser respeitado como todos nós. Eu acho que o vereador, inclusive, eu particularmente, presidente da Câmara, vou deixar bem claro, vou ligar, ir lá na rádio e vou procurar um espaço e vou dizer o que acontece com o trabalho do Legislativo. Claro que me disseram que ele também falou do Executivo, mas como Executivo e Legislativo são poderes independentes e harmônicos, eu vou defender a classe nossa do Legislativo. E o prefeito que cabe ou não a ele usar também do microfone ou também de fazer um processo contra o radialista Madalena. Senhores vereadores, os senhores assinam uma representação que nós vamos encaminhar para o Ministério Público? 1, 2, 3. Eu vou chamar nominalmente, por ordem alfabética. O Antônio, assina. Paulo. Ordem sequencial. Silmara. Angélica. Eu assino. Genésio assina. Laudelina. Não, eu não sei, eu não vou assinar porque eu não vou respeitar a opinião da população que vai reclamar para ele. Então, apenas isso que a população vai reclamar para ele. Moacir. Eu não sou contra a população. Eu só estou querendo dizer o que ele falou. Explique no promotor o que ele quis dizer com farinha do mesmo saco. Que nós comemos a mão do prefeito. É isso que eu quero que ele explique. Mas não, senhor presidente, na rádio. Eu quero que ele vai explicar para o Ministério Público. Will. Então, somos totalmente a favor. Volto a dizer, a situação nossa é difícil, mas nós estamos brigando pela população. Aprovamos projetos, aprovamos a contratação de médico, de enfermeiro, de tudo. O que ele está querendo dizer com esse farinha do mesmo saco? Que corre na mão do prefeito. Não é na rádio, porque aquilo lá, o microfone, ele fala o que quer. Eu quero que ele venha aqui em Ibitinga, explicar para o promotor o que ele quis dizer, com a nossa presença, se possível. Não sou contra a população está certa, mas não é certo uma pessoa falar uma coisa leviana. Tá bom. Vereador Jair. Pode falar, Jair. E depois eu retorno a palavra ao senhor, Paulo. A gravação. Tá bom. Paulo. Eu vou estudar isso aí. Senão nós estamos numa situação também assim, na concordar. Eu achei que fosse unanimidade. Agora estou vendo que não é. Então, não, eu vou, a hora que eu tiver a posição, eu vou consultar o jurídico. Que ele está aqui justamente por isso. Tá bom, moço. Eu acho que está, senhor presidente, invertendo as coisas. Ninguém está falando nada que a população reclamou, que a população está errada.
Eu só acho que está errado o que ele disse. O que ele disse, porque ele não nos conhece para falar isso. Ele foi infeliz. Eu acho que ele foi infeliz. Eu disse para o senhor que ia encaminhar para a rádio. Eu acho que o principal é que ele tem que se retratar e dizer. Agora, se ele falar, eu conheço fulano, 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 e eu provo, aí é outra conversa. Mas só que ele não conhece, eu também não o conheço. Então eu acho que é por aí. A população não, que ele falou, se ele falar, reivindicar e falar que a população está reivindicando, é um direito de todo mundo. O que eu não acho o direito, ele criticar, falar que os vereadores, tem 8 vereadores que são tudo farinha no mesmo saco, que comem na mão do prefeito. Pelo que eu consultei ao jurídico, ele disse que o mais grave é falar que come na mão do prefeito. Essa parte foi aonde é a parte mais grave. Farinha, falar, deixar de falar, isso daí não coisa. Essa parte é mais grave, porque ele fez uma acusação. Então ele tem que aprovar essa acusação, tem que ser provado, ele vai ter que se retratar isso que eu quis dizer. Antônio, com a palavra. Quer usar a tribuna? Pode. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres colegas, jurídico, secretária, público presente, os ouvintes. Presidente, eu só vou inteirar as palavras dos nobres vereadores que estiveram aqui falando em relação à Santa Casa, à saúde, a dificuldade. Eu sei muito bem o que é isso. Passei 4 anos da minha vida lá e não pretendo voltar. Eu sei a dificuldade, eu sei o sofrimento que é. O nobre colega Moacir falou sobre o promotor. Eu não quero mais o prefeito responsável. Alguém mais preocupado com a saúde ou com a Santa Casa, que pega o provedor. Então o cargo está à disposição. Assume a Santa Casa. Em relação à passeata, eu não sei qual é o motivo da passeata. Se foi para movimentar a população, ótimo. Concordo plenamente que pessoas estão preocupadas com a Santa Casa. Isso é muito bom. E essa casa aqui, presidente, concordo. E nós estamos aqui à disposição da população para trabalhar. Que nem já foi dito aqui, nós não votamos nenhum projeto contrário em atrapalhar o município. Então, eu quero deixar o meu apoio a toda a população e as pessoas e colocar à disposição nessa casa aqui para que porque a gente está unido para a Santa Casa, para o município e na área da saúde. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito as coisas, né, em relação no que eu posso como vereador, como município, como empresário da cidade. Então tudo que eu faço aqui no município é para a população também. Então eu deixo o meu apoio e a crítica em relação ao radialista, né, porque ele não sabe o que a gente está fazendo, e fazer uma comparação dessa aí. Então eu estou com o presidente, pode fazer, eu assino esse documento para enviar ao Ministério Público. Muito obrigado. Nada. Então eu vou conversar com o departamento jurídico, com o Felipe, para a gente ver como proceder. E lembrando que a Santa Casa, a prefeitura é interventora. E hoje o prefeito responde diretamente. Olha só a situação que é. O prefeito, ele é interventor, a prefeitura, né? Mas ele que assina, ele é o responsável pela saúde e pela tudo que acontecer lá na Santa Casa. E a gente sabe que é complicado, que é muito difícil. Eu sei porque eu já passei lá como prefeito. Eu fiz de tudo para não atrasar pagamento, para que não tivesse problemas, porque já problemas existem demais. Agora, eu quero tirar o chapéu e quero parabenizar os funcionários da Santa Casa. Como trabalham aquelas pessoas? E não tem salário, dizer que o salário é enorme. Lutam porque gostam do que fazem e fazem muito bem. Eu que vivi lá com a minha filha praticamente
com problemas sérios de saúde, ela teve nenê, teve lá a gestação, foi acompanhada. Eu quero agradecer todos os médicos que ajudaram, as enfermeiras, funcionárias da Santa Casa, desde a merendeira até a servente, e a própria, que vamos chamar entre aspas aqui, a provedora, né, que é a Marlene, que responde pela Santa Casa, o Gustavo, que é o diretor da saúde. Eu quero dizer que a Santa Casa é prioridade e não pode fechar. Nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que procurar, por isso que eu peço para cada um ajudar nesse almoço. E vamos atrás de verbas no governo federal, no governo estadual. Vocês são testemunhas, nós tivemos com o deputado, né, Carlão Pignatari, e que nós pedimos sensibilidade junto ao governo do estado para que repasse recursos para custeio ou para equipamentos, para compra de medicamentos, enfim. Nossa parte nós estamos fazendo. Cada um, de acordo com o seu partido político, procure os seus deputados, secretários, e vamos atrás de emendas parlamentares. Governo federal, no governo, através do deputado federal, no governo estadual, com os deputados estaduais. Só para concluir isso aqui, o vereador Genésio, eu vou conversar com o doutor Felipe, nós vamos tomar as providências que são necessárias. Outra coisa muito importante que eu vou dizer agora, também eu quero ouvir a opinião dos senhores. Tabatinga hoje conta com mais de 15 mil habitantes. A nossa lei orgânica diz que a cidade com até 15 mil habitantes, a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal é composta de 9 vereadores. De 15 mil, a partir de 15 mil até 30 mil, pode ser colocado 11 vereadores. Para isso, você tem que provar que a nossa cidade já tem mais de 15 mil habitantes. E o IBGE já dá 15.750 mil habitantes. Então, a nossa Câmara hoje pode ter 11 vereadores, mas eu também vou fazer uma consulta, como eu fiz, não vou fazer isso hoje, mas vou fazer com cada vereador, saber a posição de cada vereador. Se tiver um momento em que os vereadores concordarem e acham que devemos colocar 11 vereadores, nós vamos, é lei, é legal, é normal, é Constituição. Mas eu quero ouvir cada vereador numa outra oportunidade, junto com essas comissões. Olha, nós vamos reunir essas comissões e vamos discutir isso para tomar uma decisão com coerência. Faz parte da legislação, é legal, é constitucional. Mas eu quero o consenso dos senhores vereadores. Outra coisa que nós estamos fazendo é a documentação do prédio da Câmara. O doutor Felipe está acompanhando. Depois, Felipe, se o senhor quiser passar aí uma informação, nós estamos legalizando a documentação do prédio da Câmara, para que em seguida nós possamos fazer a reforma do prédio da Câmara. Nós temos algumas rachaduras, temos coisas que precisam fazer urgente. Mas eu gostaria, o Felipe está bem inteirado do assunto, eu só passasse o que o senhor teve de concreto já sobre essa legalização do documento, inclusive com o prefeito, que ele tem que fazer um ofício, né, para dizer que o terreno, que ele está de acordo com o terreno do município. Mais ou menos isso, não é? Sim, perfeito. Boa noite a todos. Eu estou tratando de regularizar esse frente ao imóvel aqui, onde está situada a Câmara, já desde os 4 meses. O processo já criou-se um processo, já foi para São Carlos, já foi para uma outra cidade. E Araraquara. Araraquara, prefeito. E ele está encaminhando. Agora ele voltou para cá, foi mandado um ofício para o prefeito municipal. O prefeito vai ter que responder esse ofício, relatando o interesse no imóvel, porque antes ia ser feita uma transferência da propriedade, agora vai ser feita uma concessão de uso, mas regularizando a situação e permitindo a reforma, coisa que não podia, porque é uma situação que já se estende há mais de 50 anos aqui nesse imóvel, porque esse imóvel pertencia ao município, ele foi doado, provavelmente de maneira irregular, mas só que foi na década de 60, não tem como voltar atrás, foi levado no Conselho do Patrimônio Imobiliário lá em São Paulo, teve
o ideal mesmo seria que fosse realizada uma doação, para devolver esse imóvel para a gente. O imóvel pertencia ao município, ele foi doado para o IPESP, depois do IPESP ele foi vendido para a Fazenda Pública do Estado, por um valor considerável. Mas, infelizmente, esse projeto não vai ser aprovado na Assembleia, porque precisa de autorização legislativa, porque segue o trâmite do artigo 17 da lei de licitações. Precisa, não, uma disposta de licitação dispensada, não precisa de licitação, mas precisa de autorização legislativa e tem que ser tramitada ela na Assembleia Legislativa do Estado. E eu tenho informação que quando veio o ofício para o prefeito, o ofício para o prefeito veio para ele, em vez de realizar o pedido para uma transferência da propriedade, simplesmente para uma concessão de uso, porque tem mais chance do projeto ser aprovado na Assembleia Legislativa. Porque se o projeto não for aprovado, por exemplo, por concessão de uso, aí a situação vai permanecer do jeito que estava, manter o status quo, não vai conseguir resolver. Então, vale mais transferir mais uma concessão de uso por prazo indeterminado e para poder realizar essa reforma de maneira regular e tranquila. Basicamente isso. Agora estamos esperando a resposta do prefeito para o Conselho do Patrimônio Imobiliário lá em São Paulo, que o ofício já foi, já até foi o senhor presidente da Câmara foi entregar lá o ofício, o prefeito já está sabendo, ele vai responder o ofício, e aí o projeto, vai ser feito um projeto na Assembleia Legislativa do Estado, não aqui na Câmara Municipal de Tabatinga, na Assembleia Legislativa do Estado, lá na estadual, tem uma lei estadual para isso. E o prefeito respondendo no ofício o projeto já vai tramitar, se aprovado ou não. Nosso interesse é que seja aprovado para poder realizar essa reforma de maneira regular. Boa noite. Obrigado, Felipe. Doutor, nós vamos agora procurar os deputados para que esse projeto seja colocado em pauta na Câmara, na Assembleia Legislativa, para que seja assim, após juntar esse ofício do prefeito, nós vamos lutar para que seja tramitado esse projeto e seja votado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu também nós ganhamos uma excursão para uma colônia de férias lá na Praia Grande, da Associação dos Comerciários, onde nós somos. Quero deixar aqui, agradecer muito a Rosana Larcon, né, presidente dos sindicatos comerciários, que nos doou uma caixa térmica para fazer, arrecadar recursos para a Santa Casa no almoço. E também ela passou a informação de que nós poderíamos levar uma excursão lá na colônia de férias dos comerciários, lá em Cidade Oceã, em Santos, lá na Praia Grande. Então aí eu vou ver se eu consigo uma data, e aí nós vamos marcar, convidar aí família dos vereadores que tiver interesse, e a gente tem que montar toda a parte burocrática, seguro, contratar o ônibus, para Deus me livre, vamos isolar aqui, pode correr um perigo de um acidente. Então eu tenho muita preocupação quanto a isso. Por isso que a parte burocrática eu tenho um pouco de medo, mas a gente vamos levar as pessoas assim. Nós ganhamos, senhores são testemunhas, né? Estiveram conosco lá, o Moacir, o Will, a Angélica, e eu vou tentar agendar uma data o mais rápido possível. Queria deixar para os senhores, para saber, e se os senhores tiverem interesse, indicar algumas pessoas, né, que não conhecem o mar de preferência, que façam parte dessa viagem. São 5 dias com almoço, janta, pouso e café da manhã. A praia, eu conheço, a colônia é muito bonita, é muito chique. Quero também agora, concluindo, hoje eu recebi a visita do Leonardo, assessor do deputado estadual Sebastião Santos. Esse cara esse deputado já ajudou aqui, Tabatinga ajudou muito, é do meu partido. E o que ele me disse, acho que conversou com você também, né, Eduardo, que é o secretário do esporte, diretor do esporte. O secretário do esporte do estado de São Paulo é amigo dele e é do partido político do PRB, amigo do Celso Russomano, e veio dizer que os recursos existem, que ele está disposto a levar para a prefeitura, através do diretor do esportes, através da minha pessoa, dos vereadores também, que apoiam,
para liberar recursos para o nosso esporte. Realização de torneios, realização de projetos, que eles têm muito recurso. Ele falou de alguns nomes, mas como eu ainda não tinha muito a discutir, eu disse que eu iria tornar público na sessão de hoje e entrar em contato com o secretário, com o diretor de esportes de Tabatinga. Felizmente, o senhor também falou com ele hoje. Você quer fazer uso da palavra? Eu convido o senhor. Pode fazer uso da palavra, você reportar o que ele conversou com você. É importante. Todos concordam que o diretor de esportes, o assunto é pertinente e o senhor foi notificado sobre isso, né? Então, eu gostaria que o senhor também dissesse, e eu me coloco à disposição, e eu acredito que os vereadores também. Nós estaremos prontos para buscar recursos. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje no plenário, junto com os demais, aí, com os públicos que estão aí presentes. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o uso da palavra. Vai cair aqui. Boa noite para todos, para a mesa, para os convidados também aqui presentes. E realmente a gente esteve com o assessor hoje, Leonardo. Ele prometeu algumas coisas, projetos que a gente já deu entrada ano passado, que estão, na verdade, parados lá na Secretaria de Esporte de São Paulo. Então, a gente tem o projeto Segundo Tempo, que foi finalizado em setembro. Mas isso é federal, né? Esse é sim, mas que eles também têm interesse. O ministro do esporte também é do PRB. Isso, do PRB. Então, ele fez uma promessa de renovar esse projeto. Então, não é uma questão aqui política do prefeito, que não foi cortado pelo prefeito, foi cortado pelo governo federal e que ele prometeu ajudar. Então, nós estamos dependendo disso. Tem o esporte social também, que está pronto já o projeto, que eu fiz o ano passado, já encaminhei para a Secretaria de Esportes, eles não aprovaram, eles estão esperando, acho que por questões políticas, agora acredito que a gente tem uma força maior lá dentro. Ele falou de outros projetos também que a gente tem, de algumas verbas que eles prometeram. É importante frisar que assim, a gente está atrás, juntamente com os vereadores, para os projetos relacionados ao esporte na cidade, não está totalmente abandonado. Como o presidente disse, a gente está aguardando esse concurso sair para contratar esses novos professores, médicos, enfermeiros, psicólogos. Dentro desse conjunto que foi votado, tem esses 4 professores para o setor do esporte, que a prefeitura nunca teve. Então, nós estamos dependendo disso também. Sei que tem alguns projetos aí parados também, que depende da aprovação do governo estadual. Ele me prometeu hoje que vai dar continuidade nesses projetos. Acredito que assim que ele consiga fazer isso por nós, que por o governo ser do PCdoB, o ano passado, na pasta do esporte em São Paulo, não estava totalmente ligado com o nosso partido aqui de Tabatinga, do prefeito, que é do DEM. Então, isso teve alguma influência, que ele me disse pessoalmente lá na Secretaria de Esporte de São Paulo. Então, acho que após a realização desse concurso e com a efetivação desse contato lá em São Paulo, a gente vai ter novos projetos acontecendo aí em Tabatinga. Foi muito importante a visita dele. Eu expliquei a situação. Acho que muitas pessoas sabem da situação de Tabatinga, o que a gente vem passando, o que a gente vem enfrentando. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, após a saída desse edital. Eu conversei com o Rafael, estamos cobrando, os próprios diretores estão cobrando dele. É uma questão de folha de pagamento. Ele precisa mandar alguns cargos embora para poder abrir esse concurso. Então, não quer dizer que vamos contratar mais professores, vamos contratar mais médicos e a prefeitura está cheia de cargo. Então, ele está tomando as providências necessárias para que, juridicamente, ele consiga abrir esse concurso e não ter nenhum problema mais para frente, como já aconteceu em outros anos, com a questão de concurso público. Nesse concurso público, vocês votaram aqui na Câmara que a gente vai ter acesso a 4 professores. Esses professores eles vão estar disponíveis para atender 4 grupos diferentes, em 4 pontos diferentes na cidade. Acho que a gente vai atender lá no Ginásio Esporte, todas as faixas etárias, das crianças principalmente. Um professor que ficará no Laguinho e na Vila Santa Cruz, atendendo a população. Um professor que vai cuidar dos projetos relacionados a diabetes e hipertensão,
com atividade física, depressão e atividade física, e outros projetos relacionados que a gente tem com o Gustavo, diretor de saúde, que a gente já fez um levantamento na cidade toda, a gente já tem um número de habitantes de Tabatinga que tem diabetes, que tem hipertensão, que a gente precisa fazer o trabalho preventivo. Então, esse professor, juntamente com a equipe dos enfermeiros, eles vão cuidar dessa população. E, para finalizar, tem o quarto professor que vai cuidar da terceira idade, que a gente vai reativar os projetos de vôlei para a terceira idade, que, a princípio, é o professor Walter, que é um professor cedido da educação, que está cobrindo no esporte, o único professor que está fazendo o trabalho das escolinhas do esporte, desde o ano passado. A gente tem filhos de vereadores aqui que estão presentes nesses projetos. Recebi um elogio do vereador Moacir ano passado, que o filho dele elogiou, que o vôlei está sendo bem aceito, que eles têm ônibus para ir para ir jogar, para ir participar de campeonatos. Eles têm uma alimentação num restaurante depois que acabam os campeonatos. Então, assim, a gente está fazendo de acordo com o que a gente pode, o que a gente tem em mãos e dentro da lei. Existem outros casos de voluntários, no caso que todo mundo fala do Vaguinho, que é um importante caso para a gente citar aqui, que assim, a prefeitura ela não pode ceder um ônibus para um voluntário levar crianças para jogar. Então, muitas vezes, ele vai vir procurar vocês, procurar ajuda do comércio de Tabatinga, porque o diretor de esporte ou o prefeito não cedeu o ônibus. Então, legalmente, a gente não pode fazer isso. Eu não posso ceder um ônibus, que seria, teoricamente, para um professor, para um voluntário levar umas pessoas, umas crianças, para jogar em outra cidade, que tem todo um trâmite de... eu preciso de uma autorização dos pais, eu preciso registrar isso perante ao ônibus, que no caso quem venceu ano passado foi a Empresa Cruz. Então não é tão simples como algumas pessoas acham, que assim é má vontade do diretor. Não é isso. Perante a lei a gente não pode fazer. Então eu não vou fazer só para agradar algumas pessoas. Se não pode, a gente não pode fazer. Então são alguns pontos que eu queria só levantar. E eu acredito que, com certeza, obrigado aí pela palavra, e a ajuda desse assessor vai ser muito importante para a gente alavancar esses novos projetos que estão parados na Secretaria de Esporte e no Ministério do Esporte. Mas, a princípio, é isso que me compete, a parte do esporte aqui na cidade. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou chamar de você. Foi meu aluno, por sinal, excelente aluno. Existe uma previsão para a realização do concurso? Eu já entendi que é complicado, vai ter que demitir, porque tem muitos cargos em comissão, eu acredito que seja isso, ou até cargos de concurso público. Porque a recomendação do Tribunal de Contas foi isso: corta da própria carne, manda embora para você reduzir a folha de pagamento. É esse o problema que nós estamos passando, como a maioria das prefeituras também, a gente sabe disso. E você tem alguma previsão, ou você vai esperar consultar o prefeito? Você fica à vontade. A gente gostaria que fosse o mais rápido possível. Eu acho que a vontade nossa, dos vereadores, nós estamos aqui, aprovamos e estamos contando com isso, para que as crianças tenham esporte, vai assistir aula de manhã, vai fazer o esporte à tarde, quem assiste aula à tarde vai fazer o esporte de manhã. Isso é esporte social, uma das coisas. Então, você tem previsão? Então, assim, os cargos de confiança, o prefeito já mandou 10 pessoas embora em janeiro, que ele me falou pessoalmente, tem mais 10 pessoas para ele mandar embora. Isso foi uma indicação, não quer dizer que ele está errado, ele está dentro da lei, ele teria até 51% da folha para pagar, não só com cargos comissionados, mas ele está dentro da lei. Dentro desses cargos, ele já mandou 10 pessoas embora, vai mandar mais 10 pessoas por necessidades, por indicação do Tribunal de Contas. Não quer dizer que ele está errado, que ele era obrigado a fazer isso. Ele está fazendo isso por uma precaução e para poder abrir esse concurso público. Eu, Gustavo e a Mariângela, que somos os 3 setores responsáveis, a gente já finalizou esse edital, juntamente com a empresa já foi licitada, já era para ter saído ano passado, mas como eu acabei de dizer, ele precisa desse trâmite aí do prefeito para ser realizado, ele precisa dessas definições, mandar essas pessoas embora para poder contratar outras pessoas. Então, assim, o edital já está pronto, já foi analisado pelo corpo jurídico da prefeitura.
Era para ser publicado na sexta passada. Acredito que ainda não vai ser publicado nesta sexta-feira, porque ainda ele precisa tomar essas decisões para que esse concurso seja realizado. Ele está fazendo isso com uma precaução. Ele poderia ter soltado esse concurso público já, não estaria fora da lei. Só que ele está tomando essas precaução para não ter problema mais para frente. Então, eu acredito que mais 1 ou 2 meses esse concurso está saindo. Nós vamos conseguir reestruturar essa parte do esporte, essa parte da saúde, da educação. Que bom. Acredito que nesse tempo a gente consiga fazer isso daí. Tá bom. Obrigado, viu? A gente fica feliz e ainda apreensivo, porque nós queremos... não pode esperar muito. A população, médica principalmente, o recurso vem do governo. Então é só fazer o concurso. Eu sei que agora você explicou da dificuldade, mas eu agradeço pela explicação. Acho que o vereador... Obrigado. Você quer finalizar? Não, eu só queria agradecer por essa oportunidade e dizer que a gente sempre está de portas abertas. Eu encontro sempre com a vereadora Silmara, ela sempre me explica para poder falar aqui o que está acontecendo. A gente sempre explica para os pais nas ruas o que está acontecendo. Eu encontrei diversas vezes com a vereadora Lau, a vereadora Angélica também já me procurou, mas assim, eu queria dizer que a gente está aberto para explicar, para colocar isso, como que está acontecendo, para não sair as críticas sem antes saber. Eu acredito que todo mundo tem o poder de vir aqui, de falar, de criticar, todo mundo tem sua opinião, mas como você viu, se a gente explica, todo mundo entende o que está acontecendo. É a mesma coisa da Santa Casa. Eu acho que esses movimentos, essas passeatas, elas são importantes. Eu sou adepto disso. Quando eu morava em São Paulo, eu participava das manifestações, mas eu acho que você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma causa, você não pode ser um revolucionário sem causa. Você tem que saber a situação, saber o que está acontecendo, procurar as fontes seguras e correr atrás disso. Se você acredita que aquilo está errado, vamos lutar para aquilo para dar certo. E outra, o senhor também acabou de convidar. Vamos participar desse evento. Esse evento não foi organizado pela passeata. Claro que causou uma movimentação, todo mundo acompanhou, aquilo foi importante para a cidade. Ninguém tira o mérito de quem fez, mas eu acho que é importante... Eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, só que assim, agora chegou a hora da gente contribuir. Então, assim, tem mais da metade dos ingressos que não foram vendidos. É importante o pessoal que foi lá na manifestação, o pessoal que está a fim de contribuir para a Santa Casa, para ter um desfecho interessante nesse ano, para conseguir atender ainda a população, participar desse evento. Pegar uns ingressos para vender, conduzir sua família até o almoço, consumir lá no dia, participar do bingo, que nem o senhor disse que foi atrás de uma moto. Nós não sabemos o que vão fazer ainda. Sim. Mas eu acho que assim, se cada um fizer a sua parte, como todo mundo se dispôs aí numa sexta-feira lá à tarde manifestar, eu acho que a gente vai conseguir uma boa arrecadação e já vai dar uma ajuda para a Santa Casa. Como a vereadora Silmara também falou, que foi repassado nesse mês de janeiro mais de 240 mil para a Santa Casa, porque o recurso do governo federal não foi repassado. Então, isso é importante frisar. Mas vai ser repassado. Sim, mas queira ou não, ele estava em atraso. Precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas acontecem. Eu acredito que se não repassar, para. Tem que vir, o recurso é pouco, mas se parar, é melhor pingar do que secar. O recurso vem. Se nós não tivermos esse recurso, que é pouco, eu disse agora, precisa melhorar a tabela do SUS. Mas aí para de vez. Mas tá bom, Eduardo, eu agradeço muito pela sua participação. Eu vou deixar o Wilson. E eu agradeço pela sua explicação. É importante que a população fique sabendo agora que a gente tem a possibilidade. Depois eu vou colocar ainda mais sobre a visita do assessor do deputado. Tá bom? Eu agradeço. Você pode usar a tribuna aí. Você vai fazer uma pergunta? Então, para quem não está ouvindo e acompanhando de casa, o Will está perguntando se o projeto Segundo Tempo ele foi cortado somente aqui em Tabatinga ou em todas as cidades do Brasil, né? E se isso se deve ao fato da gente não ter cumprido com o objetivo. É isso, né? Se foi essa administração, se foi a outra. O recurso federal ele foi cortado
de acordo com o convênio firmado. Nosso convênio foi firmado em setembro do ano retrasado e ele tinha um fim para o setembro do ano passado, 2014. O objeto ele foi cumprido, os relatórios foram entregues, todos os professores trabalharam, todas as crianças foram atendidas, eram em média 200 crianças atendidas por dia, na parte da manhã 100 crianças, na parte da tarde 100 crianças. Eu fui com a Tayla, que é a assessora de convênios, até Brasília, a gente tentou renovar esse convênio. O governo federal ele não renovou no Brasil todo. Então, essa informação foi de lá, do Ministério do Esporte, que não iria ser renovado enquanto eles não decidissem quem seria o novo presidente. E que a gente poderia encaminhar um ofício de solicitação para pedir novamente esse convênio. Que esse ofício a gente fez, levou assinado pelo prefeito e que foi negado. Aí conversei com os outros secretários de outras cidades aqui do interior, que também foi negado. Então, assim, foi um âmbito geral, não foi só em Tabatinga e não tem nada a ver com a questão de cumprimento do objeto, que foi totalmente cumprida, as 200 crianças diariamente foram atendidas. Nós tivemos 3 acompanhamentos do governo federal, vinha um monitor lá de Brasília, num dia que ele não falava qual era, para verificar se tinham 100 crianças na parte da manhã e se tinham 100 crianças na parte da tarde, e os 3 relatórios foram favoráveis. Sempre teve esse público, lembrando que a gente não sabia o dia que ele vinha, então a gente fazia ações de ir nas escolas, quando o pessoal estava faltando, que era início de semestre, final de férias, para o pessoal retomar as atividades. Então, foi totalmente cumprido o objeto do segundo tempo. E o projeto do esporte social, que é através da Secretaria de Esporte de São Paulo, ele ainda não foi definido por essa questão, o cara me falou pessoalmente que era uma questão política, então eles estavam privilegiando quem era das secretarias e das diretorias dos partidos deles. Então ele falou, vocês vão ser atendidos, mas não vai ser agora. Então a gente está aguardando, e como o seu Rafael falou que agora entrou o secretário e tem um contato maior com o assessor, acredito que esse... Ela é do meu partido, PRB, eu vim aqui notificado que eu estarei com portas abertas, o deputado vai me acompanhar, vai trazer verbas para o município, sim. E eu espero, seu Rafael, que a gente cumpra... E o Sebastião Santos, ele é um cara que, vocês são testemunhas, vocês conhecem, ele é porreta. Ele é pequeno, mas ele resolve. Ele é um parceiro e ainda de contrapeso nós vamos levar o Celso Russomano, que é a indicação do Celso Russomano, que é o maior votado em votação do Brasil. Sim, com Foi certeza. O mais votado nessa legislatura, mais de 1 milhão de votos, e tem muita com força. certeza. E é meu amigo, e falou que vai acompanhar. E o Leonardo veio transmitir isso. Fiquei feliz de ele ter conversado com você. Eu também fiquei feliz, mas eu acredito que ele precisa fazer cumprir pela palavra que ele disse. Porque assim, esse projeto está escrito, está pronto, a parte da Prefeitura Municipal de Tabatinga está pronta, da Diretoria de Esporte está pronta, só que assim, a gente está cansado um pouco de promessas. Peraí. Não estou falando dele. Espera um pouquinho só, se a promessa é do outro lado, eu estou falando com base. Ele me propôs isso e você também está sabendo. Agora, se vai liberar, eu vou sentar com ele. Sim. Nós vamos sentar junto, vou sentar com você, sentar com o prefeito e vamos estabelecer normas. Está feito, está faltando isso, documentação está em ordem, porque falar é fácil, você está falando que está certo, está tramitando, de repente já venceu o prazo, tem que ser feito um novo pedido. Então, não estou prometendo, eu só estou repassando o que ele me disse. Agora, eu vou acompanhado do deputado, vocês vão comigo, e nós vamos trazer recursos. Eu não estou prometendo, eu vou fazer o que ele disse. A levar vocês, levar o prefeito, se é que tem questão política, fico muito feliz de receber esse aviso, esse comunicado. E fiquei feliz que ele também conversou com você. Sim, sim. O projeto Esporte Social está pronto desde o ano passado e ele foi levado comigo. Não saiu, então você mas ele foi levado comigo pela delegada de esporte de Araraquara até a Secretaria de São Paulo, e a gente sentou lá com ela, verificou os documentos, escrevemos o projeto. Então, assim, o projeto está pronto. Eu gostaria de deixar claro que a parte da Prefeitura e da Diretoria de Esporte, o projeto está pronto. E eu não sei, porque eu vou sentar com eles e vou analisar. Aí eu vou dizer, está faltando, tem documento vencido? Às vezes tem. De repente você fala assim, tem que mudar um documento. Mudou o secretário, vai ter que fazer outro processo. Eu acredito que sim. Está certo, mas vai mudar. Porque mudou o secretário. Você já levou com o outro secretário, não teve êxito. Então a gente tem que dar a César o que é de César. Se a gente conseguir isso, eu acredito que sim,
Nós vamos empenhar e dizer, ó, foi o apoio do deputado do PRB que está aqui ajudando Tabatinga. Porque o governo é o mesmo, é o PSDB, não é? Então, você tentou no passado, não conseguiu. E lembrando que o projeto lá do segundo tempo, eu assinei. Eu tive peito na época, sabia que já tinha sido aprovado, e eu nomeei o secretário diretor de esportes, foi em Brasília e nós começamos o segundo tempo, que já tinha sido aprovado na legislatura anterior, no governo do Zé Luiz Quarteiro, que não instalou. E eu peguei esse comunicado, adequei o que tinha, fiz uma adequação, contratamos funcionários, até a Tassiana trabalhou lá, né, e mais algumas pessoas, e é um sucesso. Atendeu 200 pessoas, 100 de manhã, 100 à tarde, lanche, uniforme, professor, monitor, fantástico. E o pessoal está sentindo, viu? Essa falta de atendimento do esporte para a criança sair da escola e ter um complemento no esporte, para sair da rua, sair das drogas, e a gente torce para isso. Então, Eduardo, só para finalizar, obrigado pelo esclarecimento, foi muito importante a sua fala. Eu fiquei feliz também de saber por que não está sendo feito concurso. Precisa ter o limite prudencial da folha, que é em torno de 51%, já é um alerta, que daí você, se passar esse limite, vai cair na improbidade administrativa, fica inelegível, e a gente sabe dos critérios que acontecem. Então, graças a Deus, é possível resolver. Então, a gente aguarda isso. Obrigado pela explicação. Obrigado eu pela oportunidade. Não sei se algum vereador mais quer fazer alguma pergunta. Então, muito obrigado pela explicação e venha sempre aqui, viu? Foi muito importante. Obrigado. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, a gente vai encerrar a sessão de hoje. A ata, eu pergunto para o secretário. Fica posterior, senhor presidente. Tá. Está encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite.